Bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas e muito obrigada pela sua companhia. É sempre uma honra ter você aqui com a gente, não é isso, Marilene? É, realmente uma honra. E para essa entrevista de hoje, que especializa para as mulheres, né, Regina? Nossa, tudo de bom. Mas a gente começa essa entrevista lembrando que o mês de março é quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, a nossa luta tem que ser diária. Prestem atenção nesses dados. O Brasil é o 5º país do mundo em assassinato de mulheres. 5º. Meninas de até 13 anos são as maiores vítimas de abuso sexual. Em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 35 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil. E mais de 3 milhões de mulheres sofreram ameaças com facas e armas de fogo. Quase 8 milhões receberam agressões como chutes e socos. Enfim. O Brasil parece que é um país que odeia as mulheres. Parece que odeia. Então, a gente tem que ter política pública para garantir a segurança dessas mulheres. A gente tem que estar discutindo todos os dias a violência contra a mulher. Infelizmente, exatamente, mas é verdade. E hoje a gente tem muita alegria de trazer aqui para o Entre Elas uma iniciativa de um vereador, embora esse vereador seja, assim, top, né, gente? Ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele está sempre à frente em questões importantes do município, e ele fez um projeto muito interessante, é sobre isso que a gente fala agora, aqui no Entre Elas. Vereador Diogo Lube, professor de História, um cara bacana, que a gente gosta demais, né, Marilene? Exatamente. Então, não é não, minha gente. Não é não. É isso mesmo, vereador? Não é não, né? Sim, sim para vocês primeiro, né? Quero agradecer o convite por estar aqui nesse programa. Vocês contribuem muito para a nossa cidade, para o subestado, sempre levantando temas interessantes para a gente refletir, né? A sociedade precisa refletir sobre isso. E bom falar sobre mulheres com mulheres, que eu peço licença a vocês, né? Não sendo o meu lugar de fala, mas me colocando do lado de vocês para sempre estar ao lado, né, nessa luta que a gente tem, né, para tentar combater principalmente essa violência que, infelizmente, tanto nos oprime e nos traz tristeza, né? Saber que um Brasil, um país tão maravilhoso, tão lindo e riquezas, tem índices tão ruins e tão péssimos no trato com as mulheres, não só com violência física, mas todos os tipos possíveis de violência que as mulheres sofrem todos os dias. É isso. E o vereador fez um projeto de lei interessantíssimo. Fala pra gente, Diogo. Inclusive, vereador, você é pai de uma menina, não é isso? Sim, sou pai da Helena, né? Beijo pra Helena, minha filha, beijo pra Êndrica também, que tá acompanhando a gente. Né? E Helena com certeza vai ver essa entrevista. Né? Evidentemente que enquanto pai, enquanto esposo, né? Enquanto homem e também como representante público, né? A gente tem muito medo desses índices, né? Que infelizmente acarretam o nosso país em relação a todas as violências possíveis. Não é só a física, a sexual, né, a violência simbólica, a violência sutil, né, frutos, infelizmente, de uma sociedade historicamente patriarcal, machista, misógina, né. Então, penso que a gente precisa discutir sobre isso, refletir sobre isso. E quanto mais nós discutirmos e conscientizarmos as pessoas de que elas estão fazendo errado, de que esse machismo às vezes parece ser sutil, de proteção, mas que ele está às vezes causando na mulher uma violência. Enquanto a gente estiver discutindo isso, tiver o poder e tiver a força para estar discutindo isso, com certeza a gente vai fazer com que esses índices diminuam. E quem sabe um dia acabem, né? Exatamente. E aí você apresentou um projeto de lei para bares e restaurantes, é isso? Exato. Na verdade é um protocolo nacional. Eu peguei um projeto federal, né, que já era um protocolo federal, para que os bares e restaurantes... Eu fui dono de bar por algum tempo. Por 3 anos eu fui dono de um bar. Então a gente percebia, às vezes, um espaço
tinha escuridão, muita gente, né? Então, assim, a gente percebia que às vezes não existia nenhum protocolo para poder tentar evitar alguns tipos de violência, como o abuso sexual, né? Como às vezes um incômodo mesmo, né? As mulheres não sempre são incomodadas, né? Às vezes na noite são incomodadas. Então, mediante esse protocolo nacional, eu pensei em fazer um projeto de lei municipal para que os bares e restaurantes tivessem cartazes e também tivessem todo um protocolo específico para treinar, né? Treinar os funcionários. Assim como aconteceu na Espanha, no caso, né, do jogador Daniel Alves, que teve todo um tratamento, um protocolo específico na boate que levou a vítima, né, deu assistência psicológica para a vítima, deu direcionamento jurídico para a vítima. Então, o protocolo que a gente pensou, baseado na lei federal, era para ser instituído nesses bares e restaurantes e casas de show, principalmente. E esse protocolo seria como? Como é que ele vai ser viabilizado? Explicar assim com mais clareza, né? Sim. Primeiro, os cartazes, né? Devem ser colocados cartazes nos bares, né, e restaurantes e casas noturnas, né? Falando sobre o não é não, né? O que não fazer com uma mulher na noite, a forma de abordá-la, né? A forma de estar chegando nela. E também, mais que isso, né? Mostrando o que é o assédio, porque às vezes as pessoas acham que o assédio é só direto, né? Às vezes o assédio pode ser numa palavra, pode ser numa cantada maldada, pode ser numa palavra de baixo calão, segurar a pessoa, né? Forçar um beijo, forçar uma situação. Então, os cartazes, eles deveriam ser informativos nesse sentido. E mais, as empresas deveriam ter uma responsabilidade em também estar educando os seus funcionários, para saber como tratar, para ver se está acontecendo alguma coisa, chegar com um jeitinho na pessoa, falar, você não pode estar fazendo isso, você está quebrando um protocolo, né? E até mesmo, se porventura acontecer algum caso, né, de estupro ou alguma violência de fato, para que tenha todo um atendimento, para que os funcionários saibam como atender, que procedimento que eles vão fazer. Né? A gente tem uma série de procedimentos, né, que podem ser feitos, desde levar ao hospital, desde de fazer o exame do corpo de delito, de levar à delegacia, de buscar um assistente social, de buscar um apoio psicológico. Então isso precisa ser discutido, trabalhado e também conscientizado nos funcionários, né, assim como em toda a sociedade. Vereador, eu vi uma reportagem muito interessante. Então, já que a gente está falando de bares, né? Um bar do Rio de Janeiro, e já há algum tempo a mulher chega no banheiro feminino, eu acho que esses cartazes também têm que estar nos banheiros femininos, e aí tinha um cartaz escrito assim: mulher, se você está num encontro que deu errado, se você está sofrendo alguma importunação, se você faça o seguinte, chegue no bar, peça o drink La Penha. Do resto, a gente cuida. Então, ali, se ela volta para a mesa, ela pede para o garçom, eu quero um drink La Penha. Ali, eles já sabem que ela está em perigo. Então, já pegam a mulher, já levam, já pega o cara, já encosta, já chama a polícia, já bota a mulher dentro de um táxi. É assim. Então, assim, falta isso realmente. Porque falta política pública, né, gente? De proteção à mulher. Que é uma mudança muito grande que tem que ser realizada na sociedade. As pessoas ainda olham a mulher que está sozinha na noite, ou que está à noite com um vestido mais curto, sempre de uma forma preconceituosa. Ela deu mole. Ela está sendo cantada porque ela deu mole. Ela pode estar como ela estiver vestida, que ninguém tem que cantar, ninguém tem que assediar. Ninguém pode fazer isso aí, mas isso tem que ser uma mudança muito grande na mentalidade dos machistas, da sociedade machista, vou botar assim, sociedade machista. É uma mudança muito grande. E como isso vai ser fiscalizado, vereador? Então, primeiro ponto, só fazendo uma ponte com o que a Marilene disse, eu acho que uma educação não machista precisa ser urgente passada nas escolas, né? Porque infelizmente nós somos frutos de uma educação machista histórica, antropológica, né? Eu sou um machista em recuperação porque eu fui educado, às vezes, num viés machista, mesmo meus pais não sabendo conceitos, né?
não sabendo toda a literatura que tem, né? Por mais que eles tivessem com uma boa intenção, foi uma educação machista. Então a gente não pode continuar reproduzindo isso para a sociedade. Então, hoje a escola é fundamental para discutir, seja nas aulas de sociologia, de filosofia, de história, discutir esses temas, discutir as legalidades, discutir as leis que já existem. Por exemplo, eu também fui autor de uma lei em Cachoeiro, que é a lei do minuto seguinte. Muita gente não sabe, também é uma lei federal. Toda mulher que sofre um abuso, ela tem prioridade de atendimento médico e psicológico em qualquer posto de saúde. Então as pessoas não sabem dessa lei. Não sabem, é uma lei federal que também existe, né, dos municípios e estados que dá esse atendimento prioritário. Então, às vezes, nós precisamos divulgar, nós precisamos conscientizar. Em relação à fiscalização, aí cabe, né, aos órgãos municipais, nos fiscalizadores, seja a parte da postura, seja a fiscalização em geral, né, a partir do momento que essa lei entrar em vigor, você tem um tempo, evidentemente os bares têm um tempo para poder se adaptar, evidentemente. Eu penso que a primeira parte da fiscalização tem que ser também de conscientização. Sim. Penso que primeiro tem que chegar, você sabe que existe a lei, né, precisa ser aplicada. Eu acho que primeiro a gente tem que conversar, conscientizar, para dar o tempo certinho de todo mundo se adaptar a isso, e depois eu acho que a fiscalização tem que ser dura, né? Infelizmente o brasileiro, ele às vezes demora para fazer as coisas, ou ele pega no tranco, ou ele pega quando mexe no bolso dele. Então assim, eu acho que a fiscalização tem que ser rígida, nós temos que ser rígidos sim, acho que a gente não pode ser tolerante com a intolerância, né? Eu penso que a intolerância, qualquer tipo de violência tem que ser combatido com veemência, no rigor da lei, né? E as leis, elas existem, né, principalmente essa a título de conscientização e a título de divulgar, de explanar para a sociedade, né, que é urgente uma educação não machista. Olha, eu acho que essa sua iniciativa é sensacional, porque a gente precisa de política pública, a gente precisa conscientizar a população, e isso assim, em todos os aspectos, né, Marilene? É uma coisa que a gente precisa combater a violência contra a mulher. Porque por mais que nós tenhamos hoje política pública de proteção, medidas do governo estadual, do governo federal, a violência continua aumentando. É verdade. A gente tem em Cachoeiro lá, a Margaridas, né, que está em frente ao fórum ali, que é exatamente um lugar especializado para receber, para fazer um acolhimento primário com essas mulheres. Mas também por conta da história patriarcal do país, nós vemos muitas mulheres ainda sofrerem violência todos os dias, de forma velada, em silêncio, tem medo de afetar a família, não fazem as denúncias para não afetar a família, continuam apanhando, né? A gente tem um exemplo da Maria da Penha que fez surgir a lei, né? E inclusive que gerou o drink, né, que por quanto tempo que ela apanhou, por quanto tempo que ela foi negligenciada, né, e o que ela sofreu para que uma lei pudesse ser vigorada. E mesmo com a lei, a gente vê que ainda a gente está nesses índices infelizes. Mesmo com uma lei que pune, uma lei que age, a gente tem índices infelizes porque a sociedade precisa se educar. A sociedade precisa se educar. A sociedade, homens e mulheres. Exato. Porque muitas mulheres também são machistas. Sim. Elas educam os filhos, o homem, não da mesma forma que a filha do sexo feminino. E muitas mulheres são as próprias acusadoras das outras. É muito comum. Sim. Uma mulher fala assim, ela foi estuprada porque ela deu mole. Culpabilização da vítima, né? Exatamente, deu mole. O que essa mulher estava fazendo 11 horas da noite na rua? O que essa mulher estava... Então, não é só o homem que é machista. O machismo, ele é generalizado. É uma cultura, né? É uma cultura. É um condicionamento social, infelizmente, que afeta todo mundo, né? Esse regramento moral do horário, da roupa curta, né? Tem uma autora capixaba, gosto muito dela, é professora da UFES, um abraço para ela, espero que ela assista, vou até divulgar para ela, chama Maria Beatriz Nader. E ela escreveu, dentre alguns livros, né? Ela é uma estudiosa do gênero, né? E ela escreveu o livro, né? A Mulher do Destino Biológico ao Destino Social.
Então ela traça um paralelo histórico, né, da evolução dessas mulheres e de toda a dificuldade para a mulher adentrar a essa ruptura dessa educação machista, patriarcal. Né? Hoje a mulher no mercado de trabalho, que tem o domínio de poder ser independente, que tem o domínio de poder ir para os lugares que ela quiser ir, de dizer que não é não, né? De não precisar fazer, mas ainda há uma dificuldade, porque é um processo histórico, né? Longo para ser rompido, né? E a gente, assim, enquanto não existir políticas públicas que facilitem ou que potencializem essa ruptura, né, a gente ainda vai ter muito tempo, né? Eu lembro de uma história, quero fazer menção aqui a um vereador, né? Por isso que eu falo assim, a parceria executivo e legislativo é muito importante também. Claro que é. O vereador Alexandre Maitan, no mandato passado, pensou em fazer a ideia do botão do pânico, né? Sim. E ele criou um PL, mas o PL foi brecado. Por que foi brecado? Porque a Procuradoria entendeu que o projeto de lei não era de iniciativa do Legislativo e sim do Executivo. Mas aí é que eu falo, até hoje não veio por parte do Executivo uma correção para se fazer isso. Então a gente precisa de políticas públicas, então a gente precisa cobrar. Às vezes a gente faz o nosso papel, a gente levanta uma bola, faz uma reflexão, mas a gente precisa, além de vocês como grandes comunicadoras, divulgadoras e os outros meios de comunicação, a gente precisa do poder público ativo, atuante, sem dúvida, né, com projetos, com propostas, e assim, às vezes nem precisa de dinheiro, o Marilene e Regina. Não é o dinheiro, é a boa intenção e a forma como a gente divulga isso. E divulgar, né? Forma de divulgação. Você é muito antenado, ligado nessa questão de inclusão social. Sim. Né? Até a gente percebe, inclusive, isso na fala dos seus alunos. Né? Você é ligado nisso. E mudando um pouco a pauta, mas ainda dentro da inclusão social e de a política de proteção, você apresentou também um projeto para os cegos, os deficientes visuais. O cardápio efetivo. Sim, fala um pouco disso pra gente. Eu penso que assim, quanto mais acessibilidade e mobilidade nós pudermos promover, mais inteligente a cidade é. A gente tem ouvido muito isso de cidades inteligentes nos últimos tempos, né? Sim. E eu acho que é interessante. E eu penso que inclusão está em todos os lugares. Volto a dizer, fui dono de um bar e um restaurante. Eu já tive clientes que eram cegos e que reclamavam que às vezes eles não conseguiam ter a autonomia para poder escolher o próprio prato. Porque, né, não tinha ali o braille, né? Ou às vezes o cardápio era só digital ainda, você imagina, não tinha nem o cardápio manual. Então, por que não promover a acessibilidade com diversidade? O custo é tão baixo e o benefício é tão alto, porque você está inserindo as pessoas, você está incluindo. Então eu pensei exatamente nessa proposta da inclusão, não foi para poder gerar gasto para ninguém, para poder criar nenhuma pauta, e sempre cria polêmica, né? Inclusive nós tivemos lá pessoas que votaram contra o PL porque ia onerar demais as empresas e os restaurantes. Né? A ideia de criar um cardápio. A ideia de fazer um cardápio em braille, que seja cardápio em braille. Não local. Podia gastar dinheiro com papel para fazer um cartaz. Então assim, penso que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que, eu falo muito isso, a sociedade ela precisa de homo sapiens, mas ela precisa de humanos, né? Não adianta você ser um homo sapiens e não ser humano. Não adianta você ser e não ser humano. Então, não ser colocado em prática. Claro, acho que o máximo que a gente pode fazer é ser humano, né? A humanidade está aí, a gente precisa de agregar valor, né? E tanto o cardápio afetivo como o Não é Não são projetos de inclusão, de sensibilização, para incluir as pessoas. Eu tenho uma filha e eu quero que a minha filha cresça com a autonomia de poder ir para uma festa, né? E se ela quiser escolher beber ou não escolher beber, e ela ter segurança de que ela vai ser tratada com respeito, com humanidade, seja por homens, por mulheres. Então eu quero ter essa segurança de quem sabe o mundo, de que ela não vai sofrer nenhum assédio, e não só ela, mas que toda mulher possa estar num lugar e conviver de uma forma pacífica, respeitosa, feliz com todo mundo, ainda mais num ambiente que é um ambiente de bar e restaurante, que é um ambiente de alegria, né? Mas as mulheres, se você perguntar hoje para 100% das mulheres, qual que é o maior medo que vocês têm? Estupro, violência, abuso. Sim. Então, isso não pode ser. A gente tem, né, uma sociedade imensa que precisa ser integrada, que tem conhecimento, né, e precisa ter políticas públicas de um olhar específico, principalmente para as mulheres, ainda mais nesse mês, né? E a gente fica muito feliz, né, Regina? Nossa. A gente tem um vereador
que olha por nós. Nossa, outra coisa. Diogo, você está no segundo mandato. Sim. O que você ainda pretende fazer que não conseguiu? Quer dizer, eu ainda estou frustrado com isso, eu ainda não consegui chegar lá. Fala pra gente. Não, você fez muita coisa. Então, Você assim, fez muita coisa. A gente é muito feliz com o seu mandato. A gente acabou de dizer aqui pro nosso telespectador, tá gostando? A gente está adorando. Tá na hora de você dar seu like. Né? A gente gosta do seu mandato, de como você se preocupa com o outro ser humano, mas o que falta? O que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Eu fico feliz, mas assim, eu falo que cada mandato é um processo educacional que a gente tem. A gente começa lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Eu acho que o que a gente pode evoluir enquanto seres políticos da cidade, nós enquanto cachoeirenses ainda estamos no ensino fundamental. A gente precisa potencializar a educação política. A gente precisa discutir mais, a gente precisa deixar de lado, às vezes, essas birrinhas de lado, de espectro político. Saber que numa cidade, por exemplo, o mesmo cara que é de direita e de esquerda moram numa rua, e essa rua precisa ser feita, o muro precisa ser feito, a gente precisa criar ponte. Então eu acho que assim, eu pretendo, né, se o meu grupo me apoiar e tudo, né, dentro do partido, do grupo me apoiar, eu tento vir para uma nova reeleição e pretendo eu tentar contribuir para que a cidade entre nesse ensino médio da política até chegar no ensino superior, onde as pessoas possam estar discutindo política, entendendo política com mais polidez, com mais respeito e sempre com educação acima das coisas, de tudo. Muito bem. Sempre acima de tudo. Infelizmente, Regina, vamos ter que terminar. Que coisa! Gostou? A gente adorou. E a gente tem sempre, nós mulheres, tá, gente? A gente tem sempre uma porta aberta no gabinete do vereador Diogo Lube. Por isso que a gente agradece. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço vocês. Agradeço vocês por representarem tão bem essas mulheres que precisam de vocês, que precisam de vozes, que precisam de vez cada vez mais, tá? E que nessa semana de reflexão, que o Dia da Mulher seja também um dia para que nós homens possamos refletir sobre uma educação não machista, sobre respeito e principalmente estar do lado das mulheres nas decisões que elas forem tomar. Muito obrigada. Beleza? Até o próximo Entre Elas, hein? A gente te espera. Abraço.